conforme eu disse, e como sempre mostro, evidentemente tem esse cavalheiro que é o meu inspirador e colaborador. Então, entendam que isso aqui não é uma aula, é simplesmente um incentivo à meditação a respeito de um tema que é um tema bastante complexo. Eu vou inicialmente falar alguma coisa a respeito da evolução do Homo sapiens, da evolução da cirurgia e da comunicação. Quanto à evolução do Homo sapiens, todos vocês sabem que nós somos fruto de uma evolução que ocorreu através de centenas de milhares de anos, a partir do Homo sapiens de Neandertal até chegar nos dias atuais no nosso perfil, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista psicológico e principalmente do ponto de vista emocional e do ponto de vista fisiológico. Em outras palavras, cada um de nós, através dessa evolução, acabou adquirindo uma característica própria. Não existe no planeta Terra dois seres humanos iguais. Cada um de nós tem o seu perfil e responde de uma forma pessoal a qualquer tipo de agressão, seja ela intencional ou não. Muito bom. De qualquer forma, recentemente, o Homo sapiens, na verdade, teve uma série de outras figuras, como o Homo sapiens, que chamam de Senex. Senex em latim quer dizer velho, idoso, certo? Que é cada vez mais frequente. E tem esse aqui, que é o Homo sapiens metabólicos. Aqui vocês estão vendo a versão atual de Adão e Eva, certo? Como existem agora, infelizmente, nos dias atuais, cada vez mais. Quanto à evolução da cirurgia, na Renascença, o cirurgião é um barbeiro, certo? Ele executava alguns procedimentos básicos, sendo que progressivamente, com o tempo, começou a aparecer a anestesia, depois os princípios básicos de antisepsia e, obviamente, a cirurgia e a medicina se modificaram. Além disso, houve uma série de avanços do ponto de vista de auxílio, do ponto de vista de métodos auxiliares diagnósticos que começaram no raio-x há quase 2 séculos atrás e agora progressivamente foram se sofisticando. Ok. E eu me formei em 1961 e naquela época realmente os meus professores de cirurgia sempre diziam que um grande cirurgião tinha que fazer uma grande incisão. Mas, obviamente, isso daqui hoje em dia é diferente. Hoje em dia, houve uma mudança que eu vou discutir daqui a pouco. Quando foi na década de 50 e 60, houve uma mudança radical do paradigma da cirurgia, graças a figuras como o Dr. Francis Moore, que, na realidade, transformou aquilo que era um técnico que sabia operar num médico que sabia operar. Certo? Então, na realidade, graças aos trabalhos como esse Metabolic Care, The Surgical Patient, publicado em 59, o cirurgião acabou se transformando num indivíduo que sabia, que entendia de pré e pós-operatório. Quando me formei, quem prescrevia o soro depois da cirurgia era um clínico. O cirurgião simplesmente operava. Graças ao papel do Francis Moore, isso houve uma mudança muito radical na posição. E nos últimos anos, obviamente, hoje a situação se mudou, graças ao aparecimento e à introdução cada vez maior da cirurgia minimamente invasiva, que realmente explodiu e hoje em dia praticamente quem faz cirurgia convencional aberta é considerado um indivíduo ultrapassado. E nas últimas décadas, o que houve cada vez mais, o que vocês estão vendo aqui, uma intervenção robótica. Eu não tenho nada contra a evolução, seria uma estupidez de minha parte, mas eu sempre digo que nos dias atuais o cirurgião está voltando a ser um técnico. Certo? Ele conhece pouco do doente, aquilo que ele sabe é fazer um procedimento para tratar uma determinada doença. Então, um especialista em cirurgia de próstata por via robótica, ou de vesícula, aquilo que vocês quiserem. O que, na realidade, do meu ponto de vista, é algo altamente questionável. Por outro lado, houve uma série de avanços da comunicação. Certo? Eu sempre mostro essa imagem. Na década de 60, o telefone era isso daqui, né? Recentemente, um dia, um doente me procurou e afinal, com uma série de queixas, aí falei, olha, quando você tiver algum problema,
disca para mim. Aí ele olhou para mim, como disca para mim? Disca. Falei, disca. Ah, aí caiu a ficha, né? Quer dizer, na verdade, hoje em dia ninguém sabe mais que tinha esses botõezinhos que tinha que fazer assim, né? Hoje em dia tem que clicar no telefone celular. Mas, afinal, o fato de que nós estamos vivendo agora no mundo dos aplicativos e cada vez mais nós estamos fazendo uma medicina que, na realidade, está se modificando no sentido de que a relação entre o docente e o aluno, ou entre vários médicos, às vezes fica meio comprometido em função exatamente aos avanços tecnológicos que ocorrem nos dias atuais. E, na realidade, o maior impacto dessa evolução é aquilo que sempre digo, que é uma crença de que tudo que é novo e avançado tecnologicamente é ótimo. Ou seja, a innovation and technology são as grandes soluções para qualquer problema. Eu, de uma forma talvez meio agressiva, chamo essa innovation and technology da dupla fatídica dos nossos dias, que parte-se da premissa de que tudo que é novo e tecnologicamente bom é ótimo, o que não necessariamente é verdade. Particularmente porque a innovation and technology atua particularmente na cabeça e no modo de atuar das gerações mais jovens, e conforme disse o Einstein algum tempo atrás, tenho medo do dia em que a tecnologia superará o relacionamento humano. O mundo terá uma geração de idiotas, que é exatamente o que está acontecendo agora. Mais recentemente, numa entrevista que ele deu na Veja, Humberto Eco diz, no mundo de 7 bilhões de pessoas, você não concorda que há muitos imbecis e ignorantes? Na internet, o imbecil pode opinar sobre tudo o que não entende. Exatamente aquilo que está acontecendo. Nós estamos vivendo num momento em que, eu digo de uma forma meio agressiva, que cada vez mais se faz uma medicina que, na verdade, é baseada em innovation technology, que é uma fake medicine. Então, porque, na verdade, tem um monte de coisas que são divulgadas que não tem nenhum sentido. Por isso, Innovation Technology está gerando uma nova espécie humana que é o Homo stultus. Stultus em latim é o contrário de sapiens. Sapiens é sábio, inteligente, capaz. E o stultus é burro, ignorante e assim por diante. Mas cada vez mais tem essa geração no nosso mundo. Qual é o impacto disso no perfil do paciente? O Homo stultus do nosso tempo é uma espécie nova que, na verdade, exige mudança de suas características físicas. Calvície, obviamente, altura, você é baixinho, você quer ficar grande, peso, você está obeso, você quer ficar mais magrinho, nariz, pálpebra e assim por diante, e, na realidade, também de características fisiológicas, como refluxo, prisão de ventre, colo irritado e assim por diante, através de medicamentos ou de procedimentos novos e caros. Como eu faço cirurgia geral, mas eu cuido também de gastroenterologia, é muito comum que eu receba pacientes que vêm com prisão de ventre. Examino, faço, não tem nada absolutamente igual. Olha, a sua solução é extremamente simples. Qual é o remédio que você vai me dar? Nenhum remédio. O que você tem que fazer é bancar vaquinha. Como assim, doutor? Você já viu vaquinha com prisão de ventre? Não tem. Vaquinha, por exemplo, fica na fazenda comendo capim e, obviamente, ele acaba fazendo cocô de várias vezes por dia. Banca vaquinha. Mas como assim? Come capim. Capim, isso. Particularmente folha cozida. Espinafre, chicória, almeirão, catana, que aí você resolve tudo. Obviamente, vai embora, nunca mais volta, vai querer procurar um outro médico para prescrever algum remédio. Mas é isso aí. Então, na realidade, hoje em dia, cada vez mais o Homo stultus procura ou usa os aplicativos para emagrecer, afinal, um monte de coisa. Então, na realidade, o que ele faz atualmente? Ele faz o próprio diagnóstico, consulta o convênio, o manual de convênio, escolhe um centro especializado, evidentemente, ou procura pronto-socorro. Quando chega lá e pede exames, afinal que é o convênio que paga, orienta o provedor, que antigamente era médico, quantos medicamentos que deverão ser prescritos ou quantos procedimentos a serem realizados. Certo? Isso não é fantasia, isso é exatamente aquilo que acontece nos dias atuais. E é interessante que, eventualmente, quando ele está com algum problema, ele procura o pronto-socorro mais perto de casa. Antigamente você tinha o clínico que te acompanhava.
o médico, que era o seu conselheiro, dentro de ser o seu profissional que cuidava da sua saúde. Hoje em dia não tem. Então o indivíduo, o que ele faz? Vai no pronto-socorro. Pronto-socorro onde ele é atendido, evidentemente, por alguém que não tem nenhuma experiência, que é um médico recém-formado, às vezes não tem residência, que o que ele faz? Ele pede exame, faz um diagnóstico fantasia, dá remédio e com isso todo mundo fica feliz. O doente porque se sente curado, o médico porque se vê livre de um abacaxi, o hospital porque acha dá uma imagem de ser uma instituição altamente séria e qualificada e pronto. Só que não adianta nada. Certo? Não adianta nada. Vocês vejam aqui, esse é um caso que eu atendi no ano passado. 3 meses antes ele tinha ido a um show de um rapaz, deve ter uns 35 anos de idade. Tinha um quadro clínico que por telefone dava para diagnosticar de apendicite aguda. Certo? Doutor, comecei a ter dor aqui no estômago, agora a dor está aqui, eu comecei a vomitar, agora quando aperta a minha barriga aqui dói. É apendicite aguda, claro, só que foi no pronto-socorro e foi feito diagnóstico de gases, depois de gastrite, depois de colite, até que ele teve uma peritonite generalizada. Aí abriram, pus em tudo quanto era canto, não sabiam o que fazer, deixando aberto e começaram a dar antibiótico, evidentemente. E, obviamente, vocês vejam que essa coisa branquinha que está aqui na parede abdominal, que está aberta, são fungos, decorrente do uso de antibiótico. Ele tinha, inclusive, uma série de lesões decorrentes de uma permanência numa terapia intensiva. E tinha uma escara de decúbito na região occipital, de tanto que ele ficou deitado, parado aí. Certo? Isso é uma apendicite aguda. Eu podia mostrar inúmeros casos desses. Ou então, quando ele é um indivíduo que tem recursos, né, o que ele faz? Ele procura um médico da moda. Você está vendo aqui o médico da moda desfilando aqui. Certo? Aí o médico ele atende o paciente de uma forma sumária. Ó, aqui o médico da moda no consultório dele. Faz uma avaliação clínica sumária. Depois, o que ele faz? Faz um monte de exames, todo dia, evidentemente. Eventualmente, ele é internado, de preferência numa terapia intensiva, ou é acompanhado pela equipe, certo? Então, o médico responsável não está nem aí. Quem atende é a doutora ou o doutor, que faz parte da equipe, certo? Até que, o que acontece? Passado algum tempo, simplesmente ele chega no consultório e diz, olha, considerando que não ocorreram alterações significativas nem em seu exame clínico, nem nas radiografias, sugiro que continue o tratamento com os mesmos remédios por tempo indeterminado. E o indivíduo fica tomando um monte de medicamentos sem nenhuma lógica. Certo? Mas esse é, infelizmente, o perfil do nosso Homo stultus. Então, na realidade, o Homo stultus, na versão leiga nos dias atuais, tem o perfil daquilo que é chamado de worried well. O que é isso? Uma pessoa saudável, preocupada com a possibilidade de ficar doente, que passa a consultar médicos, especialistas, solicite exames e tomar remédio, ainda que seja totalmente desnecessário. Esse é o nosso perfil do nosso paciente impaciente nos dias atuais. Então, eu sempre digo que como é que deveria ser? Na realidade, deveria ser aqui está o nosso velhinho e aqui a saúde, e os dois estão correndo, né, se acompanhando. E o que acontece exatamente é o contrário. Então, aqui está o nosso velhinho sentado, e aqui está a morte, e aqui estão os urubus e ele tomando remédio. Certo? É isso que acontece nos dias atuais, rotineiramente. Quanto a essas evoluções no impacto do perfil do médico, o médico nos dias atuais no Brasil tem uma formação altamente precária. O Brasil tem 320 ou 330 escolas de medicina. Acho que é o primeiro país do mundo em número de escolas de medicina. A grande maioria são escolas privadas, que não têm docentes, que não têm hospital-escola. Além disso, se formam milhares de médicos e não tem vaga de residência. Então, ele sai da faculdade com diploma de médico sem entender absolutamente nada de medicina. Então, ele apela para a dupla fatídica Innovation and Technology. Pede exames e prescreve remédio. Certo? Então, na realidade, o médico hoje em dia considera complementar a avaliação clínica, que é exatamente o contrário do passado, em que o que era complementar as avaliações laboratoriais e de imagem. Certo? Além disso, o que faz? Sofre, então, um impacto e uma atualização falsa, eu vou discutir isso daqui a pouco, de guidelines, de consensos e diretrizes, aceita diagnóstico da moda, prescreve medicamento de última geração, indica procedimentos por meios avançados tecnologicamente, tipo cirurgia robótica,
e dedica-se a uma especialidade cada vez mais restrita. Hoje em dia, bom, vocês devem saber isso tão bem quanto eu, que realmente tem especialistas em, sei lá, no ombro, especialistas no joelho, especialistas na vesícula, no pâncreas, naquilo que vocês quiserem, vai certo? Tá, então, na realidade, é um problema realmente crítico. E, na realidade, ele se torna escravo frequentemente de um mercado de trabalho precário e que exige, porque é constituído de uma série de impacientes. E, aliás, ele se torna vítima de uma série de fatores de risco, que também afetam, eventualmente, a versão leiga. Por exemplo, a divulgação de mentiras. Vejam esse trabalho publicado em 2010, que diz que mais de 90% da educação médica continuada nos Estados Unidos é financiada pela indústria de equipamentos e medicamentos. Então, o que vocês acham que essas empresas fazem? Evidentemente, eles querem fazer comércio, certo? Querem vender exames, vender produtos simplesmente para ganhar dinheiro. Saúde, está nem aí. Além disso, muitos trabalhos, então, são patrocinados e financiados pela indústria. Existem empresas especializadas em planejar trabalhos, entre aspas, científicos. Algum pseudocientista chegar lá e dizer: eu queria mostrar que tal remédio funciona. A empresa te monta um trabalho que não é trabalho. Frequentemente, quando são publicados alguns trabalhos, são escritos por aquilo que é chamado em inglês de ghost writers. O que é isso? Escritor fantasma. Quer dizer, um cara que é contratado para escrever o trabalho, não entende absolutamente nada do trabalho. Ele é orientado sobre como escrever, o que deve enfatizar e não. Vocês vão achar que é mentira isso? Isso é absolutamente verdadeiro. Certo? Na realidade, além disso, nas publicações omitem-se informações prejudiciais aos interesses dos patrocinadores, dos próprios autores. E o que é pior, que na realidade, muitas vezes, como tem muito trabalho publicado, o médico não consegue ler tudo, absolutamente. Então ele lê só o resumo, o abstract. E quando ele lê o abstract, não tem nada a ver com o conteúdo do trabalho. Certo? Então, na realidade, não reflete o conteúdo do trabalho e simplesmente incentiva. O médico diz: não, eu vi isso publicado numa revista de alto impacto, eu li o resumo isso. Mentira, não tem nada a ver com o trabalho em si. Além de que tem uma prevalência crescente daquilo que eu chamo da ditadura do P. Quem faz oncologia ou quem atende doente oncológico sabe, né, que são produtos, um novo remédio para um câncer de qualquer coisa, que do ponto de vista estatístico aumenta a sobrevida. Aí você vai ver, aumenta a sobrevida, talvez, discutível, em 1 mês, em 2 meses. E daí eu pergunto, aumento de sobrevida às custas de uma pior da qualidade de vida e um monte de dinheiro jogado fora. Mas, né, sabe como é que é, né? Então, vejam aqui um aspecto muito interessante. Hoje em dia, todo velhinho, e muitas vezes jovenzinho também, toma simvastatina, lógico, para baixar o colesterol. Eu estou cansado de receber no consultório pacientes de 80 anos de idade que tomam simvastatina. Para quê? Não preciso nem responder para quê. Mas olha uma coisa interessante. Esse trabalho de inglês e da Escandinávia avaliou praticamente 20 mil pessoas com hipertensão ou 3 fatores de risco cardíaco. A metade recebeu estatina, a outra metade recebeu placebo. Então, foram acompanhados durante 10 anos. Aí ocorreram 100 eventos cardíacos no grupo que recebeu estatina e 154 no grupo que recebeu placebo. Está vendo? Está aqui, ó. Então, o que eles concluíram? Muito simples. Que o uso de estatina reduziu em 35% a possibilidade de um evento cardíaco. E fizeram essa conta aqui. Agora, para quem entende o mínimo de estatística e tem um mínimo de bom senso na cabeça, isso não tem sentido nenhum. Na realidade, o que acontece? Em realidade, você está vendo, na realidade, toda a população incluída, um evento cardíaco ocorreu em 1,03% dos que receberam estatina e 1,59% dos que não receberam. Em outras palavras, com 98%, o grupo placebo continuou com boa saúde. Ou seja, a redução não foi de 35%, mas de 0,56%. Além disso, depois de 10 anos, pelo amor de Deus, você pode morrer de um monte de coisa que não tem nada a ver com a estatística ou com o plano cardíaco, certo? Mas isso, o povo lê isso daqui, dá 35%, precisa tomar estatina.
O ano passado eu atendi no consultório uma moça de uns 40 e poucos anos que estava entrando na menopausa, e a ginecologista, bem intencionada e mal informada, deu estatina. Um mês depois ela estava na UTI com uma rabdomiólise, que é uma das possíveis complicações ou efeitos adversos da estatina. Então ela estava entubada, depois traqueostomizada, teve que fazer hemodiálise, ela sobreviveu porque era uma moça sadia. Se fosse uma pessoa com um pouco mais de idade, provavelmente ela tinha morrido em seguida. Então tomem cuidado com isso. Então, conforme dizem esses autores, particularmente o Ioannidis, existem milhões e milhões de trabalhos publicados abusando de milhões e milhões de valores dos P, muitos dos quais são enganosos, aliás, a maioria. Além disso, eu sempre pergunto qual é a diferença de significância estatística e biológica, ou quantitativa e qualitativa, ou seja, quantitativa uma semana mais de vida e qualitativa uma semana mais de sofrimento. Mas, né, quando você tem um doente em terapia intensiva, passando mal e morrendo, a família diz, faça tudo aquilo que puder fazer para salvar. Às vezes, a única coisa que precisa fazer é conversar com a família para explicar a situação. Mas a família não quer saber. O que ela quer é que ele fique mais tempo vivo na UTI, entubado e assim por diante. Além disso, tem algumas coisas assim muito maluquinhas, vocês vão achar que realmente isso é fruto daquele senhor que me orienta no começo. Quando vocês olham, por exemplo, o Prêmio Nobel de Medicina, interessante, esse cavalheiro, por exemplo, recebeu o Prêmio Nobel por experiência sobre vermes causadores de câncer nos ratos. Certo? Mas recebeu o Prêmio Nobel, portanto, um cara de destaque. Esse outro, seguramente algum de vocês devem ter ouvido falar nele, eu me lembro dele, dos trabalhos dele quando eu estava na Faculdade de Medicina, neurologista português, Antônio Muniz, que recebeu o Prêmio Nobel porque ele propunha o emprego da lobotomia frontal para tratamento da ansiedade, depressão e esquizofrenia. Você já pensou nos dias atuais, e todo mundo toma antidepressivo, ansiolítico, né? Todo mundo tinha que fazer lobotomia frontal, lógico, certo? Prêmio Nobel de Medicina. Esse daqui também vocês devem lembrar deles, que na idade ele propunha o uso de altas doses de vitamina C, 3 a 15 gramas por dia, isso dá um monte de equivalente à laranja, aquilo que vocês quiserem, para baixar a chance de câncer e para melhorar a sobrevida de até 12 anos. Obviamente ele morreu de câncer muito antes disso, certo? Mas ele ganhou o Prêmio Nobel. E existem trabalhos sobre o Helicobacter pylori, que também levaram esses dois cavalheiros a ganhar o Prêmio Nobel. Eu não vou discutir isso aqui, mas os que ouvem esse bate-papo de hoje, lembrem-se disso que eu estou falando. Daqui a 10 anos, vocês vão ver que isso aqui também é fantasia total. Certo? Mas, Prêmio Nobel. Você sabe que tem mais ou menos metade da população mundial tem Helicobacter pylori. Então, se isso realmente resultasse em algum tipo de tumor de estômago, seria a doença mais comum do planeta Terra. Além disso, a estatística mostra que não tem nenhuma correlação entre frequência ou prevalência de câncer e de Helicobacter pylori. No Japão tem muita gente que tem câncer e pouco Helicobacter pylori, e na Índia e no Tibete todo mundo tem Helicobacter pylori e pouca gente tem câncer. Mas sabe como é que é, né? Façam a conta de se metade da população do mundo precisar tomar um remédio que custa $100, façam uma conta para saber quanto é que vai de dinheiro nisso. Afinal, vamos lá. Conforme diz o Alexander Walt, que foi um dos diretores do Colégio Americano de Cirurgiões, isso em 78, nós estamos atravessando uma fase em que tem uma apoteose dos delírios. Eu não vou discutir todos, mas lembrar que o inesperado, que nem sempre os seres humanos se comportam como ratos, ou como macacos, ou como cachorros, tá certo? Então, levar experiência em animais para ser humano precisa tomar cuidado. Por outro lado, hoje em dia, tem um machismo cirúrgico e um novidadeirismo. Quanto maior e quanto mais novo, melhor. Certo? Então, nos congressos, ontem eu estava em uma cidade do interior de São Paulo, dando uma aula, e na realidade, 3 temas focalizados eram o uso de cirurgia robótica no tratamento de hérnia, no tratamento de vesícula e numa outra coisa qualquer, que não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Mas estava todo mundo lá
prestando atenção, assim, encantado, porque vão pegar a hérnia por via robótica. Certo? Que, desculpe, mas uma insensatez total. Além disso, tem um outro aspecto importante, que é o efeito luzes da ribalta. Como eu estou num congresso internacional, tem um monte de gente assistindo, falo qualquer bobagem e todo mundo acredita, porque hoje é o meu dia. Certo? Então, eu, na realidade, tenho feito uma versão 2018 que tem impacto dos cientistas, entre aspas, convidados especiais nos congressos, dos especialistas que entendem cada vez mais e cada vez menos, da inversão, o tratamento das consequências, esquecendo as causas, certo? E, obviamente, o luz da ribalta, que hoje é o meu dia. Então, na realidade, eu acho que eu não tenho nada contra o fato de a gente ler e acompanhar a literatura, obviamente. Isso é fundamental, mas precisa ter bom senso para não se deixar enganar. E o resultado disso aqui, que na realidade é o nascimento daquilo que o Eric Topol chamou de literature. Liter em inglês quer dizer lixo. Então, enquanto no passado é literatura, agora é literature. Muito bom. Além da divulgação mentira, tem o chamado disease mongering. O que é isso aqui? É um termo para pejorativo para ampliar limites diagnósticos, promover sua divulgação, ampliar o mercado dos que vendem tratamento, que hoje tudo isso pode incluir tanto companhias farmacêuticas como médicos, infelizmente, e outros profissionais. O disease mongering significa comercialização de doença. Então, o que eles fazem isso aqui? Apresentam dados numéricos, quanto maiores, melhor, apesar de questionáveis, despertam receios, induzem a realização de uma cascata de exames, certo? E o que é importante é que eles banalizam a solução, pois aquele medicina que funciona, inicialmente descobrimos a nova droga, identificamos a possível mercado e aí inventamos a doença. É o disease mongering, certo? Mas vocês vão achar que é mentira. Não é, isso acontece. Quem faz cirurgia ou medicina da minha moda antiga, certo? Realmente acompanhando as coisas, realmente percebe que isso é verdade. Muito bom. Além disso, bom, isso aqui não preciso nem comentar, porque quando vocês ligam a televisão, a cada 30 segundos tem uma moça mostrando, passando um creme na perna, uma outra no rosto, um outro fazendo uma atividade física, que é aquilo que é o DCT, que é, então, a transmissão diretamente para o consumidor de coisas que são do disease mongering. Então, gasta-se um átomo para dizer, para promover, aliás, segundos para promover a droga, e um átomo para dizer, para falar para o consumidor, que é o paciente impaciente, a respeito dos riscos. Certo? Então, na realidade, a DCT é a forma melhor de influenciar a população, são fake news apresentadas. E que, na realidade, cria aquilo que a gente chama de population medicine. Certo? Mas isso vocês veem todo santo dia, é só ligar na televisão. Certo? E, por isso, na realidade, a quantidade de tomografia de exames de ressonância realizada no Brasil supera em quase 3 vezes a de países mais ricos. Exatamente porque quanto mais ignorante o médico é, mais exames ele pede. Outra coisa que é feita é a indução das necessidades. Eu me formei em 61. Nos anos 70, ter colesterol de 260 era absolutamente normal. Hoje, quando você tem colesterol de 201, você já vai ter infarto. Precisa tomar simvastatina. Certo? A glicemia, no meu tempo, 160 era normal, agora 101, você é um pré-diabético. Certo? Pressão arterial de 120, sim, recentemente, inclusive, a entidade americana, não sei o quê, de cardiologia, diz que 120 é o máximo de pressão. Eu pergunto, quantos de nós tem 120 de pressão? Quando você tem 18 anos, tudo bem. Quando você tem 80, pelo amor de Deus, velho, você ter 140 ou 150 por 70 por 80 é normal. Não, mas você está hipertenso, precisa tomar remédio. Então, por isso surge aquilo que eu chamei da síndrome dos prés. Glicemia de 101, pré-diabético. Pressão de 130, pré-hipertenso. Colesterol de 100, pré-coronariano. Vitamina baixa, pré-osteoperótica. Aliás, eu não conheço uma mulher, nos dias atuais, que vai no consultório com mais de 40 anos que não toma vitamina D. Certo? Aí eu pergunto para ela, você faz academia? Não, você toma solzinho de vez em quando? Solzinho não, isso faz mal, dá câncer de pele. Tá bom. Final, vitamina D. Certo?
o Helicobacter pylori é pré-malte, e assim por diante. Esofo de Barrett é pré-neoplásico, PCR elevado é pré-séptico. Pelo amor de Deus, a PCR normal é até 1, se tiver 2 precisa tomar antibiótico, porque isso é pré-séptico. Mas, mais uma vez, algum de vocês seguramente já foi vítima disso daqui. Muito bom. Então, por que mudar hábitos de vida? Basta tomar remédio, certo? Prescrever ou tomar fármacos mais novos e mais caros. Quanto mais, melhor. É a solução dos preços. E a outra forma, eu faço muito mais cirurgia geral, ou fazia no passado, e cirurgia digestiva. Então, eu encontro pacientes que me procuram porque tem uma gastrite, aliás, uma esofagite graúda de Los Angeles, uma gastrite enantemática de antro. Eu pergunto quantas vezes eu vi alguma nos últimos anos uma endoscopia normal. Sempre tem uma esofagite graúda, uma gastrite enantemática de antro, qualquer coisa dessa ordem. Certo? Ou quando você faz um ultrassom, um grau leve de esteatose hepática, suspeita de cistos, tem hérnia, não tem hérnia, mas tem uma pequena protrusão de gordura na região inguinal, e a gente opera isso. Certo? Opera achado de exame, porque vai ter uma hérnia. Mentira, isso não quer dizer nada. Mas, afinal, é a síndrome dos preços. Adoção de protocolos e da medicina baseada em evidência. Mais uma vez, protocolos, guidelines, diretrizes, não tenho nada contra. Só que isso serve como uma orientação genérica. Vejam esse exemplo que eu sempre mostro. Isso aqui, como eu, no meu tempo, depois que o Francis Moore me induziu a estudar metabologia cirúrgica, eu trabalhei em terapia intensiva durante 10 anos da minha vida, além de fazer cirurgia. Então, lá eu recebia muito doente com infecções graves e com sepsis. Então, sempre me interessei muito por esse problema de sepsis. Aqui, um trabalho publicado em 2004 por uma campanha internacional, de um comitê internacional de controle de sepsis, mostrando uma série de iniciativas que eles são sugeridas, não vou entrar em contato aqui, mas eu fui ver isso daqui. Além dessas 12, tinha mais outras, tinha 23 ao todo. Aí me chamou a atenção o fato de que a de número 13 era o uso de RHAPC. Falei, o que é isso daqui? Então fui ver, e está aqui uma proteína C recombinante humana ativada. Bom, afinal, fiquei sem saber o que era, mas decidi que era interessante acompanhar isso daqui. E, na realidade, de 2004 a 2006, eu vi alguns trabalhos, entre os quais esse, mostrando que 3 estudos nos Estados Unidos e Canadá mostraram que um custo adicional por paciente usando esse remédio era de 10 a 16 mil dólares. Mas sabe como é que é a vida? Não tem custo, mas tem preço. Deus, 10 a 16 mil dólares. Eu falei, nossa senhora, tá bom, vamos lá, vamos acompanhar. E eu continuei acompanhando, evidentemente, até que em 2011, o que aconteceu? Simplesmente o produto foi retirado do mercado porque não servia para nada. Agora, entre 2004 e 2011, quantas centenas ou milhares de pacientes receberam uma droga que custava 10 a 16 mil dólares à toa? Então isso não é medicina, isso é comércio. Só que divulga e o médico, na dúvida, certo? Ele acaba aceitando essas coisas. Então, na verdade, veja, a adoção de protocolos como princípio é interessante. Mas, na verdade, depende não apenas da ideia em si, mas precisa ver quem os elaborou, onde e quando foram elaborados. E resulta num impacto negativo, pois limita a liberdade do médico e incentiva a adotar condutas padronizadas, sem levar em conta aquilo que eu já falei, de que cada um de nós é um. Então, dizer que a adoção do protocolo A ou B para a população serve para alguma coisa é bobagem, é jogar dinheiro fora. Precisa ver, examinar e olhar o paciente. Muito bom. Mas então, vejam, eu sempre me pergunto, será que as alternativas propostas nos Estados Unidos, aqui São Francisco, servem para a Índia, ou servem para a Itália, ou servem para o Japão, ou servem para o Oriente Médio? São gerações, são pessoas, seres humanos que são, sim, completamente diferentes do ponto de vista cultural, social, econômico e fisiológico. Da mesma forma que dentro do Brasil, adotar no Rio de Janeiro ou em Florianópolis
uma postura que depois vai acabar sendo adotada na Amazônia, também precisa ver. Certo? Imaginar que você vai fazer uma cirurgia robótica na Amazônia é estupidez total. Mas isso é divulgado. E os médicos acham que tem que fazer. Certo? Quanto à medicina baseada em evidência, eu nunca tive qualquer dúvida de que era uma iniciativa interessante. Só que, usando os argumentos usados nesses trabalhos desses dois autores de 2017, ela foi bem sucedida e serve para fortalecer a atenção voltada para atendimento à população, da mesma forma que protocolos e assim por diante. Mas ela falha por não conseguir responder qual será a resposta ao tratamento de um doente particular. Então, esses autores fazem uma proposta que eu achei muito interessante. Em vez de colocar medicina baseada em evidência, eles propõem o uso da evidência baseada em medicina. Ou seja, pega o seu doente e tenta entender o doente, veja doentes semelhantes a ele, como responder a um determinado tratamento. E aí você vai usar ou não aquela alternativa terapêutica. Que achei extremamente interessante esse trabalho. Além disso, existe a fragmentação da assistência. Olha que monte de gente. Antigamente era cirurgião ou um clínico, hoje em dia tem a equipe, imaginologista, endoscopista, patologista, além de enfermeiros, fisioterapeutas, assim por diante. Cada um dá palpite. Tem hora que eu brigo com fisioterapeuta porque elas exigem que se faça uma ventilação com pressão positiva para melhorar o pulmão. Só que aquilo você bota gás dentro do tubo digestivo. Mas, final, brigas. Então, na realidade, o que é excesso? Evidentemente, de profissionais envolvidos. Quando eu dava plantão na década de 70 na UTI, eu atendi um dia um senhorzinho de idade que tinha uma pneumonia. E aí eu fui lá, examinei, olhei, final, depois escrevi. Uma semana depois ele estava bem, eu fui dar alta para ele. A hora que eu fui dar alta, ele disse, obrigado, doutor. Eu falei, não tenho que agradecer, isso é o meu trabalho. Não, é que o senhor não entende, que eu sou médico também. Aí eu que fiquei assustado. Como você? Sim, doutor Alexandre, então desculpa, eu não sabia. Bom, mas por que você está me agradecendo? Então ele disse, porque eu estou vivo. Ué, mas qual é a dúvida? Isso, porque a minha vida profissional me ensinou que o doente que tem um médico, que tem dois, tem o médico que tem mais de dois médicos, não tem médico algum. E eu, na realidade, essa semana, cada dia, fui atendido por um médico diferente. E estou vivo apesar disso. Obrigado. Muito bom. Outra coisa que tem é falta de comunicação. Mais uma vez, falta comunicação. Isso é particularmente crítico quando você olha para digamos, a comunicação, a falta de comunicação entre cirurgião e clínico que pedem algum exame de imagem. Você diz, estou solicitando uma tomografia de qualquer coisa com ou sem contraste. Aí o radiologista pega, faz o exame, não tem a menor noção do que o doente tem, olha a chapa, olha as imagens, dá um laudo, e aí o médico que pediu o exame trata, não é do paciente, ele trata do laudo. Certo? Então, na realidade, hoje em dia, os imaginologistas vieram fotógrafos. Eles não veem mais doente, veem uma chapa. Certo? Então, veja, em decorrência disso pode surgir aquilo que nos Estados Unidos o pessoal chama de CTomas ou incidentalomas. Detecção de imagem que sugere lesões inexistentes, ou mesmo reais, mas que não tem nada a ver com o paciente, com o problema do paciente. Então pode acontecer aquilo que também chama aqui de aplicação descabida de achados radiológicos. Só um exemplo, mais uma vez podia dar centenas. O doentinho de seus 60 anos de idade tem uma dor abdominal, em cólica, e vai no médico. O que você tem? Dor em cólica. Faz um ultrassom. Faz um ultrassom, aparece uma pedra na vesícula, para você operar. Opera a pedra na vesícula e o pós-operatório o cara continua tendo cólica. E continua tendo dor, e perde peso. Ele me procura meses depois. O que ele tem? Um câncer de colo. Mas só que o ultrassom mostrou uma pedra na vesícula. E o médico não fez uma avaliação clínica do paciente. Bom, em função desse negócio, o que acontece com frequência é aquilo que são os vômitos, ou as vítimas da tecnologia médica de imagem. Certo? Que cada vez mais, infelizmente, ocorre nos dias atuais.
Em decorrência de toda essa bagunça, surge aquilo que nos Estados Unidos eles chamam de defensive medicine. Essa foto eu tirei em 2014, eu estava em Las Vegas, num congresso de hérnia, e em cada esquina tinha uma divulgação como essa de um serviço de advocacia, hablamos espanhol, e diz que, olha, medical malpractice, certo? Então, qualquer dúvida que você tenha, me procura que eu vou colocar um médico na cadeia, ele vai ter que pagar uma série de indenizações e assim por diante. E né, por causa disso eu chamo isso aqui não de defensive medicine, mas de offensive medicine, certo? Por quê? Porque deturpa a relação médico-paciente, porque beneficia lucros financeiros, porque incentiva a prática de uma medicina eticamente questionável, defende profissionais que adotam as condutas da moda e defende empresas e defende os impacientes que respeitam apenas o Dr. Google e a tecnologia. Além disso, isso joga dinheiro fora. Então, além de chamar offensive, eu chamo de expensive medicine. Certo? Muito bom. Consequência final disso, que cada vez mais tem uma adoção crescente daquilo que é a fast medicine. Aliás, qualquer semelhança com fast food não é mera coincidência. Todos vocês que já foram para a Itália, vocês sentam na mesinha do restaurante, aí chega um garçom e diz, o que o senhor quer de antipasto? Ou qual é o vinho que o senhor vai tomar? Aí depois, por favor, escolha o primo piatto, o primeiro prato, o segundo piatto, e assim por diante. Aqui, não. Hoje em dia, você vai num fast food qualquer, num hambúrguer qualquer, você pede um hambúrguer pequeno, médio ou grande, pronto, está resolvido o problema. Certo? O que é fast medicine? Quais são os venenos? Ela parte do princípio que o novo é sempre melhor, que todos os exames e tratamentos são eficientes, que a tecnologia resolve qualquer problema, que fazer mais, quanto mais melhor, recupera e melhora a qualidade de vida, que a identificação precoce das doenças sempre melhora. Aliás, uma das coisas dos dias de hoje é fazer check-up, né? Mais uma vez, deem tempo, daqui a uns 10 anos vocês vão lembrar disso também, check-up é uma outra insensatez total. O que precisa é examinar o paciente, e não colocar o paciente num protocolo de fazer exames disso, exames daquilo, avaliação por especialista. Mas afinal, além disso, um dos princípios da fast medicine é que os fatores de risco devem ser tratados com medicamentos e também emoções e humor podem ser controlados com medicamentos. Por isso que eu já disse, o pessoal toma remédio para dormir de noite, certo? Aí de manhã cedo a coisa meio mole, então toma um antidepressivo, aí fica agitado, na hora do almoço toma um ansiolítico, certo? Todo mundo faz isso. Certo? Mas, afinal, sabe como é que é? Essa é a fast medicine. Então, na realidade, ela incentiva a adoção de medicamentos para qualquer coisa, fragmenta o atendimento entre especialistas, não ajuda os pacientes a tomar qualquer decisão, parte do princípio de que fazer mais é sempre fazer melhor e é orientada pela doença e não pela saúde. São os princípios básicos da fast medicine. Mas, infelizmente, a medicina que é mais, afinal, adotada nos dias atuais. Então, na realidade, a minha pergunta, bom, fazer daqui para frente, o que pode acontecer nos próximos anos se a gente continuar assim? E aqui, mais uma vez, eu mostro uma imagem, e quer dizer, transmito para vocês uma ideia de um americano que é meio mil, que diz que, numa apresentação que ele fez, que eu assisti, diz que full with steel, full. Certo? Então, aqui o martelo ao contrário, aqui os dois botando a cabeça lá dentro, aqui o cara que pinta o chão e ele se isola. Afinal, aqui um parafuso e o martelo batendo. Certo? O que é isso daqui? Diz, um incompetente continuará sendo incompetente por mais tecnologia seja oferecida. Então, o problema não é oferecer tecnologia, é formar pessoas qualificadas, conscientes de suas responsabilidades. E, por isso, nos dias atuais, se discute a técnica e esquece o papel do cirurgião e do médico em geral. O resultado é o nascimento de novas espécies de Homo sapiens stultus. Uma delas é o Homo sapiens perverstigatio victima. O que é isso? Em latim significa vítima de investigação de exames. Certo? Você vê aqui médico, aqui, né?
Então, isso é um dos aspectos que eu mais atendo no consultório. Chega uma pessoazinha de 60 ou 70 anos de idade e me mostra, diz, os exames que ela fez, os últimos exames que ela fez. Isso daqui é coisa, vi em novembro de 2007, 60 anos, e ela fazia todos esses exames repetidos cada 6 meses. Quando vocês olham isso aqui, é uma estupidez total. Eu entendo que você peça uma vez sódio, potássio, ureia, creatinina, TGO, TGP, mas não adianta nada repetir uma semana depois ou um mês depois, a não ser que o doente tinha alguma razão para isso. Mas isso faz parte da avaliação pseudoclínica. Nos Estados Unidos tem uma série de trabalhos, eu estou mostrando um aqui, mostrando que houve um aumento de 20 vezes no uso de tomografia nas últimas décadas. Frequentemente não tem nenhuma indicação clínica e às vezes são repetidos necessariamente ou usados como testes de avaliação. Como eu dediquei uma parte da minha vida ao pronto-socorro e a casos de emergência, chega uma criança de 5 anos com uma dor abdominal, vai no hospital, a primeira coisa que pede é ultrassom. Só não mostra nada, pede uma tomografia. A tomografia fica na dúvida, aí toma o remedinho, 2 horas depois continua com dor, repete o ultrassom. De noite não melhorou, repete a tomografia. Quando você for lá e examina a criança, conversa com ela e bota a mão na barriguinha dela, é uma apendicite, pelo amor de Deus, por que você não operou? Aliás, é comum que eu chegue e examino, faço um diagnóstico, aí a mãe da criança diz, mas o senhor não vai ver os exames? Eu não pedi exame. Ah, não, mas todo exame de sangue, ultrassom, tomografia, assim por diante. Certo? Muito bom. E poucos médicos sabem que, na realidade, os riscos decorrentes da radiação, se eu pego, digamos, uma radiografia de tórax tem esse valor, quando pego uma tomografia de cabeça, corresponde a 100 tomografias. Quando pego uma angiotomografia do coração, corresponde a 800 radiografias. Mas ninguém sabe. Simplesmente pede exame. E repete, 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 repete. E, obviamente, cada vez mais tem câncer. Né? Outro Homo sapiens, uma vertente, é o Homo medicamentum vítima. Certo? Vítima de medicamento. Certo? Esse seguramente é a espécie atual mais comum. Certo? E eu sempre chamo a atenção, quer dizer, cada vez mais tem bactérias resistentes a antibióticos. Mais uma vez, eu estou cansado de ver senhoras que chegam no consultório e dizem, doutor, estou com uma infecção urinária. Aí, já tratei um mês atrás, mas voltou. Aí você pergunta, qual é a bactéria? Bem, vai Escherichia coli, lógico. Aí você explica, aí faço uma pergunta indiscreta, como é que você faz higiene local depois de você fazer cocô? Ah, doutor, uso o chuveirinho. Eu falei, então, meu querido, isso aqui é a melhor forma de se pegar e levar fezes para dentro da sua uretra. Isso não é infecção urinária, essa é uma falta de cuidado na sua higiene pessoal. Em vez de tomar antibiótico, tenta ver se você simplesmente muda o jeito de fazer higiene. Mas, na realidade, a pessoa esquece de que uma bactéria pode sofrer em um dia a evolução que nós sofremos em 1000 anos. Então, hoje, cada dia tem mais bactéria resistente, óbvio. Vocês vão achar que isso é brincadeira, mas não é. Esse um pacientinho que atendi o ano passado, o senhor também devia ter os seus 70 anos, que ia no médico, pusia um remédio, não melhorava, ia no outro médico, assim por diante. Afinal, ele tomava 3 remédios para diabetes, 3 para Parkinson, 2 para colesterol, 2 para insônia, 1 para depressão, ansiedade, náusea, gastrite, dor de cabeça, gota, blá blá. Pergunto qual é a lógica disso. Certo? Na realidade, surgem reações adversas e interações medicamentosas. Só para dar um exemplo, todos vocês já devem ter tomado ou devem ter prescrito o omeprazol, que é uma dos remédios da moda. Certo? Olha aqui os efeitos adversos de omeprazol. Pode dar dor de cabeça, dor abdominal, diarreia, náusea, vômito, para lá, para lá, para lá, para lá. Certo? Além disso, frequências não definidas, fraturas, hepatotoxicidade, anoxia, assim por diante. E o que é interessante são as interações medicamentosas. Então, se o doente está tomando algum desses medicamentos, não é prudente dar omeprazol. Mas o médico dificilmente investiga isso e pergunta isso. Certo? E, bom, então, na realidade, eu sugiro que vocês leiam ou assistam essa apresentação
do Russ Altman, do TED-Med, mostrando quais são os riscos da interação medicamentosa. Ele diz que se você toma 2 medicamentos por diferentes razões, aqui está um pensamento crítico. Seu médico pode não entender de forma integral o que ocorre quando os 2 medicamentos são tomados ao mesmo tempo, porque a interação entre drogas é um tema extremamente complexo. Então, além de fazer uma avaliação clínica, ver a história da moléstia atual, ver interrogatórios sobre diferentes aparelhos, pergunta quais são os remédios que o doente toma. E, na realidade, lembrem-se de que quando toma mais de um medicamento, é extremamente comum que tenha interações medicamentosas que se manifestam através de sintomas, que levam o doente a procurar outro médico e perceber outro remédio e assim por diante. Muito bom. Outros Homo sapiens nas novas gerações, da vítima de cirurgia. Não vou entrar em detalhes aqui, mas só para vocês terem uma ideia, as complicações metabólicas de cirurgia bariátrica chegam a ser da ordem de 25%. Sendo que, quando vocês olham isso aqui com detalhes, qual é o maior problema? Problemas são de natureza fisiológica, alterações metabólicas, porque simplesmente a cirurgia bariátrica muda toda a forma do organismo responder à alimentação. Mas, afinal, vamos lá. E hoje em dia, muitas vezes, a cirurgia minimamente invasiva, quando vocês vão ver os trabalhos que estão escritos, diz que é segura, factível, menos dor, cicatrizes menores, menos perda de sangue, pode voltar a comer mais depressa, mas simplesmente um dos argumentos usados, que do meu ponto de vista é uma estupidez total, é que está aqui, o público exige. Pelo amor de Deus, isso não é medicina, isso é comércio. Não estou dizendo para não fazer cirurgia minimamente invasiva, eu faço, eu acho que tem que fazer, mas tem que fazer com bom senso. Hoje em dia, todo mundo que tem um pequeno refluxo vai fazer uma cirurgia minimamente invasiva para corrigir, porque isso pode dar câncer, o que é uma estupidez, mas vai dar moda. Vejam, por exemplo, entre 1995 e 2005, a população do Brasil aumentou de 20 vezes. Fantástico. Agora vejam esses procedimentos. Por exemplo, a gastrectomia, graças ao omeprazol, tem menos nos dias atuais. A hernia inguinal aumentou de 28% em vez de 20%. Mas tudo bem, deve ser os achados de ultrassom. A apendicectomia aumentou de 36%, vamos lá. Mas veja a correção de hérnia de hiato, aumentou de 367%. Por quê? Porque na verdade você trata o que não. Estou com queimação, aí faz a endoscopia, mostra uma gastrite enantemática e uma esofagite graóide dos anjos, precisa operar. Bom, anyway. Além disso, tem o Homo sapiens intensivensis. Eu podia discutir isso durante horas a fio, mas não vou nem entrar no mérito da questão. E algumas consequências dessa evolução é o que acontece nesse trabalho do Gawande, que diz milhões de americanos são submetidos a exames, a prescrições de drogas e a procedimentos cirúrgicos que não contribuem para melhorar a sua saúde, podem causar danos e custam bilhões. Aliás, isso é uma das frases, eu podia mostrar inúmeros comentários. Então, veja, nos dias atuais o médico costuma tratar as consequências sem levar em conta as causas. Ou seja, trata de sintomas ou de achados de exame. E o que é importante, muitas vezes eles confundem concomitância com correlação. Ou seja, o indivíduo pode ter uma concomitância de várias coisas, só que do ponto de vista de relação entre uma e outra, não tem nada a ver. Mas eles tratam da concomitância sem levar em conta a correlação. Muito bom, mas continuando. Não vou perder tempo com isso. Então, o que nos espera em longo prazo? Obviamente, eu não tenho bola de cristal para fazer previsões. Mais uma vez, o Dr. Alois Alzheimer ficou me instruindo a respeito daquilo que eu vou comentar daqui para frente. Mas, por favor, pensem um pouco a respeito disso. Em primeiro lugar, tem um trabalho muito interessante também do TED, desse cavalheiro, que diz que nós estamos passando por uma fase em que vai haver um declínio da morte e vai ser uma imortalidade a curto prazo. Ele fez uma avaliação assim ao longo dos séculos sobre a perspectiva de vida ao nascer. Em 1700 era de 25 anos, por aí. Hoje em dia, em 2000, é de 80 anos. E no futuro? No futuro, graças à participação de nanotecnologia, biotecnologia, informática e outras coisas, simplesmente o que vai acontecer
que em 2045 o homem vai se tornar imortal. Fantástico, certo? Obviamente isso é uma fantasia, mas é uma coisa que as pessoas ficam pensando, não, eu quero viver mais, quero ter uma vida mais longa, não necessariamente melhor. Esse é um livro que eu sugiro eventualmente que vocês leiam, que é a destruição criativa da medicina, certo? Que diz que antigamente tinha medicina, era aqui, hoje em dia, por causa do sistema de informação, tecnologia de imagem, genômica, sensibilidade wireless, afinal, e uma série de outras coisas, simplesmente o que está acontecendo? Está surgindo uma integração, uma interação desses componentes, isso via a descrição criativa, a destruição criativa da medicina nova. Em outras palavras, nós estamos enfrentando uma série de problemas extremamente complexos que, eventualmente, nos exigem um bom senso e, particularmente, um respeito àquilo que é a medicina convencional. Mais uma vez, não vou entrar em detalhes, mas alguns pilares da medicina no futuro são a monitorização fisiológica wireless, ou seja, em vez de você fazer um check-up cada 6 meses, você tem uns aparelhinhos que medem a pressão, medem a frequência cardíaca, medem a temperatura, medem a glicemia, o tempo inteiro, continuamente. Por outro lado, você pode ter um armazenamento eletrônico de dados, e cada vez mais temos um avanço de modalidade de imagem e aquilo que eu já mencionei, a genômica e a farmacogenômica. Só para vocês terem uma ideia, a monitorização fisiológica wireless é um dos aspectos que substitui a avaliação clínica ocasional, feita check-up, por uma monitorização contínua. O armazenamento eletrônico de dados é uma forma de estabelecer um perfil de cada doente e permitir que essas informações sejam divulgadas entre médicos. E, hoje em dia, infelizmente, existe uma torre de Babel entre os médicos porque ninguém se comunica com ninguém. Isso é uma forma de melhorar essa comunicação. Avanço na modalidade de imagem. Desde o ultrassom tipo FAST, que é um exame que permite fazer uma avaliação à beira-leito do que tem no abdômen, no tórax do paciente, até a impressão anatômica, avaliação funcional. E a genômica farmacogenômica. A genômica é a caracterização genética de cada um de nós, define o seu perfil, suas tendências para tornar-se vítima de determinada doença. Isso aqui é um dos estudos que acho que vale a pena também os interessados entrarem em lerem esse trabalho, que é o estudo digamos, da associação do genoma com o perfil do paciente. E câncer é uma doença genômica, mais uma vez, não vou entrar em detalhes. Quanto à farmacogenômica, é uma coisa interessante, porque é o estudo para saber qual é a resposta de um determinado paciente ao uso de fármacos. Então, vocês vejam aqui, mais uma vez, estou citando apenas alguns exemplos. Um deles é o tratamento de hepatite C, certo? De um custo extremamente elevado, só que pior, a droga funciona em 50% dos pacientes que usa, porque cada um de nós tem uma resposta peculiar. Vejam esse outro exemplo. Plavix, pelo amor de Deus, todo mundo toma Plavix hoje em dia, lógico. É para evitar de ter trombose, evitar ter embolia, certo? Funciona. É útil. Depende. Para alguns pode ser útil, mas muitas vezes leva apenas sangramentos absolutamente sem necessidade. E além disso, é a segunda droga mais prescrita no mundo. Em 2010 foram vendidos mais de 9 bilhões desse medicamento, de dólares desse medicamento. Mas tem efeitos diferentes em diferentes pacientes. Funciona bem em alguns, em outros praticamente não tem qualquer efeito. Só que você não sabe isso. Muito bom. De qualquer forma, o que é a farmacogenômica? Hoje em dia existe dificuldade em prever efeitos positivos e negativos de drogas e é provavelmente resultado daquilo que já mencionei, que é uma seleção natural do Homo sapiens. Certo? E enquanto durante centenas de milhares de anos houve uma evolução da espécie humana, a resposta à exposição às drogas é um fenômeno extremamente recente. E, mais uma vez, insisto de que o genoma humano varia de pessoa para pessoa. O resultado final disso daqui
são o nascimento de novas espécies. Além daquelas que eu já mencionei, existem algumas outras. Entre essas algumas outras, uma delas é o Homo sapiens bio-nanotecnológico, que é a espécie do futuro. O que vai acontecer? Conforme disse esse Abraham Verghese, que é professor de medicina de Stanford, o uso atual da tecnologia acaba impedindo que profissionais e doentes se conectem e favorece o nascimento de uma nova espécie que ele chama de iPatient. Muito bom. Então, vai ocorrer nascer a nanomedicina, sendo que em 2030 cirurgiões são especialistas em biomecânica e informática e não vão mais tocar no paciente. Para quê? Pelo amor de Deus. Certo? Aqui vocês estão vendo uma estudante de medicina e aqui o robô ensinando para ela como é que ela vai operar. Certo? Ou como é que, eventualmente, o que pode ser feito. Certo? Vocês estão vendo aqui a evolução do macaquinho até o atual ser humano. Então, vejam. A curto prazo, nós vamos ter realmente seguramente alguns avanços, tipo a incorporação de novos avanços diagnósticos, de novos avanços terapêuticos, a fluxo crescente de doentes críticos, de sobreviventes que antes morriam. E isso tem uma série de implicações na formação do médico. Isso é um tema extremamente complexo, mas apenas para dizer que, por isso que eu sempre falo que o Dr. Alois Alzheimer me ajuda a tentar entender essas coisas. Então aqui estou eu, perdido no meio de um monte de coisa. Eu aí me chamei de Homo distractus, que em latim quer dizer perdido, na dúvida, sem saber o que fazer. Então, na realidade, será que existe alguma perspectiva? Então, na realidade, em 2009, eu atendi um paciente no meu consultório, um advogado, um cara conhecido, foi lá me procurar porque tinha dor abdominal, não sei o que. Bom, depois de uma hora de examinar, cheguei à conclusão que não tinha nada. Aí falei para ele uma coisa que eu às vezes falo, que o doente realmente acha que estou ficando louco. Diz, olha, você vai morrer com certeza. Ai, doutor, estou com câncer. Não, você está com um problema de saúde que nenhum médico sabe tratar. Mas o que é isso aqui? Ele chama saúde. Certo? Então, a mesma coisa que você faz, para de procurar exame, de fazer exame e tomar remédio. Vai fazer atividade física, faz autopsicoterapia, ou seja, senta na frente do espelho e conversa com o seu psiquiatra e para de falar bobagem. Bom, uns meses depois, ele me deu de presente esse livro, Il Malato Immaginato, o Doente Imaginado, Os Riscos de uma Medicina Sem Limites. Do Marco Bobbio. Eu comecei a ler esse livro e, obviamente, me encantei. O doente imaginado, você é uma pessoa que tem um perfil esperado por alguns médicos pela indústria, está mais preocupado com o seu futuro com o estado atual de bem-estar, opta por tratar doenças que provavelmente não vão afetá-lo, tenta prolongar a vida, mas sem saber como fazê-lo, e interpreta-se, conforme eu já disse, como worried well. Daí, na realidade, eu entrei em contato com o Marco Bobbio e pedi autorização para que esse livro fosse traduzido para o português. Ele deu a autorização, e esse livro, então, foi traduzido em 2014, aí vocês veem a versão brasileira disso. E quando o Marco Bobbio veio aqui para o lançamento do livro, ele apresentou o conceito de slow medicine, que eu não conhecia. Certo? Então, vocês vejam, estou falando de 2014, faz 4 anos. Certo? E o que é a slow medicine? Foi fundada em 2011, e o que ele faz? É uma iniciativa envolvendo médicos, centros de saúde, pacientes, todos movidos pelo desejo de promover cuidados adequados e atualizados, respeitar a relação entre médico e paciente e incentivar o compartilhamento na tomada de decisões. Isso é fundamental. Você explica para o doente o que você acha que tem. Se ele quiser ouvir outra opinião, pelo amor de Deus, sim, ouça outra opinião, não tem nenhum problema. Isso não é ofensa para nós. Isso é, pelo contrário, uma forma de mostrar maturidade e autocrítica. Certo? Então, o que são os princípios da slow medicine? Que ela é sóbria, respeitosa e justa. Sóbria porque lembra que fazer mais não significa fazer melhor. Respeitosa porque leva em conta, os critérios, os valores dos pacientes. E justa porque, na realidade, pretende oferecer uma avaliação, um tratamento adequado, independente da situação econômica do paciente ou social.
Quais são os princípios básicos? Dedicar tempo para ouvir, compreender, avaliar e oferecer suporte emocional ao paciente. O médico não serve para tratar do doente ou para tratar da doença. Ele tem que ser um conselheiro, um amigo, alguém que olha o doente como um todo e procura dar uma avaliação honesta, séria, respeitosa e com autocrítica. Além disso, ele tem que investir na individualização, então não usar protocolos, e sempre levando em conta, compartilhando as decisões com o paciente. Portanto, os princípios básicos são de valorizar a relação médico-paciente, dedicar à consulta um tempo suficiente. Eu sempre digo que hoje em dia o médico perfeito é aquele que faz uma avaliação clínica 5 segundos, certo? E aí ele pede mais uns 10 ou 15 minutos para prescrever, para pedir exames, para prescrever remédio. Que é exatamente o contrário do que acontecia no passado. Mas, afinal, usar os recursos adequados, diagnóstico de forma adequada, evitar a eficácia aos possíveis riscos de tratamento, assumir o seu papel perante a família e a sociedade e reconhecer suas limitações e seus erros. Então, o que ela pretende modificar? A prevenção justificada pela adoção de um monte de exames, o uso excessivo de medicamentos, o abuso de medicamentos cujo valor não tenha sido confirmado, pesquisas clínicas movidas por interesse econômico, condutas baseadas em protocolos, conflitos entre médicos e pacientes e uma adoção da medicina defensiva. Aqui, então, digamos, a imagem, né, clássica das Slow Medicine, e aqui está o Marco Bobbio, aqui estou eu, quando a Slow Medicine foi lançada na Faculdade de Medicina em 19 de outubro de 2016, na congregação da faculdade. O Marco Bobbio fez uma apresentação a respeito da Slow Medicine. Então, se tiver alguma dúvida, entre nesse site e procurem. E lembre que, na realidade, nos Estados Unidos tem programas semelhantes, tipo Choosing Wisely, que eu não vou entrar em detalhes também agora. Mas, de qualquer forma, conforme diz aqui, eu fui curado ontem da minha doença e eu morri a última noite por causa do meu médico, certo? Que acontece isso com uma certa frequência. Para terminar, então, não esqueça que antigamente o médico fazia o possível para curar os pacientes. Mas ele, antes de ser médico, era um conselheiro, que oferecia um tratamento integral aos seus pacientes, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista emocional. Hoje em dia, falta, na realidade, competência, falta comunicação, tanto com os colegas como com os médicos, e falta autocrítica e respeito pelos pacientes e pelos colegas. Então, acho que a gente tem que começar a investir nas escolas de medicina, nas entidades médicas, para que esse assunto seja pelo menos discutido. Obviamente não é uma coisa fácil para resolver. Mas de qualquer forma, conforme dizia um outro amigo meu, se você quiser atravessar o deserto, é extremamente complexo, mas você tem que dar o primeiro passo. Se você ficar parado, não adianta nada. Então, na verdade, eu acabo bancando o Dom Quixote, sabendo que isso é uma tarefa extremamente complexa, mas acho que isso faz parte da minha responsabilidade. E lembre-se que, na verdade, o doente devia ser conhecido como um ser humano e não como um pacote de doença. Isso o Bernard Lown, em 97. O William Osler, que foi seguramente uma das figuras mais importantes da medicina americana, dizia que é muito mais importante saber qual é o perfil do doente que tem uma doença do que qual a doença que o doente tem. E o Humberto Eco, numa frase que eu achei muito sempre interessante, a ciência não consiste apenas em saber o que se deve e o que se pode fazer, mas também saber o que se poderia fazer, mas que talvez não se deva fazer. Certo? Mas vamos lá. Conforme diz um Harry Mesh, que é um neurocirurgião, são necessários 3 meses para aprender a fazer uma cirurgia, 3 anos para saber quando é preciso fazê-la e 30 para saber quando não se deve fazer uma operação. Então precisa ter maturidade e a gente que tem mais experiência precisa tentar divulgar essas noções. Isso daqui eu estava de carro na Itália passeando, passei por uma cidadezinha, Ascoli Piceno, e vi essa frase, uma placa que eu realmente me entusiasmei e fotografei. E aqui está escrito, traduzindo aqui, que quem pode não quer, quem quer não pode, quem sabe não faz, quem faz não sabe, e assim o mundo vai mal. Isso em 1529. Certo?
Eu acho que essa é uma frase para a gente meditar a respeito dela. E eu sempre termino essa minha apresentação dizendo que toda vez que algum médico prescrever algum medicamento para você, paciente, ou toda vez que você, como médico, você for prescrever algum medicamento para o paciente, antes de você prescrever, analise com cuidado quais são os efeitos colaterais ou efeitos adversos das interações medicamentosas. Então, tem esses dois sites que eu sempre recomendo que sejam investigados. Isso é extremamente rápido, pode ser feito em questão de realmente poucos minutos. E sugiro também que todo mundo leia esse livro, um livro extremamente interessante, certo? Esse aqui, né, que é Medicamentos Mortais e o Crime Organizado, como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. É extremamente interessante, porque não é um livro, não é fantasia. Esse cavalheiro que é o autor do livro, ele teve um papel de destaque na verificação da farmacologia e do uso de medicamentos em vários países da Europa e dos Estados Unidos. E o último livro que eu recebi a respeito desse assunto é esse daqui, que também é interessante. É um livro escrito por dois espanhóis, São e Salvo, Livro de Intervenções Médicas Desnecessárias. Esse aqui também vale a pena ler. É menos científico do que o outro, mas é muito interessante. Certo? E, conforme sempre digo, né, quando eu termino isso aqui, que eu já estava confuso, depois da sua apresentação continuo confuso, mas em um nível muito mais elevado. Certo? Isso aqui é de Enrico Fermi. Certo? Então, é isso aí. Obrigado e estamos às ordens para as perguntas.